Olá pessoal, vocês querem entender um pouquinho sobre metabolismo, principalmente metabolismo ligado às questões nutricionais? Então essa aula, agora nós vamos tratar desse assunto e quero mostrar aqui que dia 2/10/2019, então a gente está previsto aqui o estudo do metabolismo. Eu já havia colocado aqui no ambiente AVA esta videoaula. Essa videoaula ela está aqui e é uma videoaula da Khan Academy e uma videoaula da Universidade de Stanford, né, da Universidade de Medicina, e uma videoaula bastante interessante. Ela é simples, curta e tem muitas coisas que eu gostaria de comentar paralelamente. Bom, uma das motivações que me fez gravar essa videoaula é que o assunto e o texto que é apresentado, ele está em inglês, então é uma maneira de simplificar o entendimento daqueles que possam ter maiores dificuldades aí com relação ao idioma. Eu vou soltar aqui então o áudio. Let's talk about this thing called metabolism. I remember being told in medical school. E aqui, conforme eu for falando, eu abaixo o áudio do YouTube, levanto o áudio do YouTube. Então aqui a apresentadora ela está chamando a atenção que nós vamos tratar na aula de hoje sobre o assunto chamado metabolismo, né? E ela vai fazer de forma simbólica o desenho de uma balança, onde de um lado será colocado os processos de síntese, de construção, chamados de processos anabólicos ou anabolismo, e do outro lado dessa balança a gente vai ter o processo de quebra, né? Ou o processo também denominado de catabolismo. Então, uma maneira simples e uma maneira até bastante didática para a gente poder entender o que significa metabolismo. Vamos estudar o metabolismo humano. Ele é como se fosse uma balança, onde de um lado a gente tem processos anabólicos e do outro lado a gente tem processos catabólicos no organismo. São processos antagônicos, embora correlacionados, e que vão a cada momento, cada fase da vida, a intensidade com que os processos anabólicos e catabólicos eles vão acontecendo, isso vai se alterando no decorrer da vida. Por isso que a gente estuda a nutrição, separando a nutrição no estudo por fases. Aqui então, na sequência da videoaula, ela começa a colocar como ponto central do metabolismo a questão do metabolismo energético. E chama atenção aqui para os carboidratos. Então ela desenhou aqui monossacarídeos ligados entre si, que de uma forma bem generalista, e o processo de digestão desses carboidratos leva à liberação dos seus monossacarídeos, o que aqui ela está representando como a glicose, né? Vamos dar sequência no vídeo. Então, seguindo essa via chamada via glicolítica, a gente vai chegar ao piruvato. Piruvato, então, é um passo intermediário desta via de catabolismo do carboidrato, né, uma via de decomposição e retirada de energia, e o piruvato, então, nos leva até acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, aqui no vídeo, ela chama a atenção dizendo que ele é como se fosse um trampolim ou uma molécula trampolim, onde ela pode nos colocar em diversas rotas, né? Aqui ela desenhando com essas bolinhas moléculas intermediárias do ciclo, de um ciclo chamado ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de Krebs, que a gente fala de ciclo TCA. Ok? Vamos levantar um pouquinho o áudio aqui. The acetyl-CoA moves around the cycle to form all of these slightly different compounds.
things are bounced off. And the things that are bounced off are these high energy carriers. I'll just write high energy carriers. Então agora ela está dizendo que acetilcoenzima A ele roda dentro desse ciclo e em um determinado momento do ciclo ele tem uma rota de saída para carreadores de energia, né? Essa rota bioquímica, essa rota bioquímica é chamada de cadeia transportadora de elétrons, que resulta na geração e liberação de ATP no metabolismo energético. Então, através da via glicolítica, passando pelo piruvato, chegando a acetilcoenzima A e entrando no ciclo de Krebs ou no ciclo TCA, a gente tem esse ciclo funcionando e ligando várias rotas que serão desenhadas aqui, e a gente passa então até os carreadores de energia, de alta energia, onde a gente tem uma cadeia transportadora de elétrons gerando ATP. Aqui se ocorre liberação de água e ATP é propriamente a energia do próprio metabolismo humano, né? Aqui estão sendo indicados locais do ciclo onde se consome oxigênio e libera CO2 e água. Consome oxigênio aqui de piruvato acetilcoenzima A e libera oxigênio e água. Por isso que a gente precisa e tem o processo respiratório aí munindo ou fornecendo esse oxigênio para esta rota bioquímica. Aí, nessa videoaula, a autora começa a desenhar aqui, então, a proteína sendo representada como um polímero de aminoácidos e o processo de digestão desses aminoácidos, ou dessa proteína, libera aminoácidos livres. Esses aminoácidos livres é que serão absorvidos pelo organismo, irão até o fígado, né? E lá, em função da natureza do tipo do aminoácido, ele pode entrar numa via catabólica, levando a piruvato ou levando a acetilcoenzima A. Esse processo de catabolismo dos aminoácidos, de destruição dos aminoácidos, gera a amina, que vai ser transformada em amônia. Essa amônia vai ser transformada em ureia e a ureia vai ser excretada na urina. Então essa setinha aqui está resumindo uma grande rota, né, do catabolismo proteico. Então a gente pode ver que pode ser sim retirada energia de proteína, e a retirada de energia de proteína segue esses dois caminhos, e entrando então no ciclo de Krebs, tanto por um quanto por outro, a gente tem então a geração de ATP aqui no final. Aqui a gente começa a observar então a representação em amarelo esquemática dos triglicerídeos, né? Os triglicerídeos é um glicerol com 3 ácidos graxos ligados nele, né? Então ele coloca aqui glicerol mais ácidos graxos, e a rota então de digestão, de quebra dos ácidos graxos nos leva a acetilcoenzima A. E o glicerol, no seu processo catabólico, também ele vai a piruvato, e piruvato vai a acetilcoenzima A. Então, a gente tem que observar o seguinte, que tanto o metabolismo proteico nos leva a piruvato e acetilcoenzima A em função do tipo de carboidrato, como o metabolismo de degradação dos triglicerídeos pelo glicerol resultante nos leva a piruvato e pelos ácidos graxos resultantes nos leva a acetilcoenzima A. E esse ciclo rodando, sendo captado pelos carreadores de alta energia, entrando na cadeia transportadora de elétrons, nos leva à geração de ATP. Agora, a geração de ATP ela vai acontecer se houver necessidade, se o organismo for ativo, você estiver considerando atividade física e demanda, né, por energia. Se não houver demanda por energia, esta rota bioquímica ela é naturalmente deprimida. Vamos continuar acompanhando aqui. Things like muscle and other lean tissue in our bodies.
They can be used for repair. They can be used as protein carriers in our blood. Então, nesse momento, ela está dizendo que os aminoácidos absorvidos também seguem uma rota anabólica, uma rota de reposição ou síntese muscular, né? E de proteínas teciduais necessárias ao metabolismo. Então, nem toda a proteína, e aqui do ponto de vista nutricional cabe essa consideração, nem toda proteína deve ser usada como fonte de energia. Aliás, existe um custo metabólico para que a gente jogue essa amina fora e ela seja transformada em amônia, ureia e depois excretada na urina. Então, normalmente, a gente vai trabalhar aí com aproximadamente de 20%, 25% no máximo da proteína dietética sendo geradora de energia. Porém, isso só vai acontecer se a gente tiver carboidrato em quantidade suficiente para fornecer esse ATP aqui. Caso contrário, a quantidade de proteína que vai sofrer catabolismo para geração de energia aumenta, né? Então, havendo energia do processo de glicólise, né, o processo de metabolismo de carboidrato, a gente consegue liberar, então, deixar aminoácidos disponíveis para o processo metabólico de síntese muscular, de síntese das proteínas corporais, de secreções corporais e das enzimas corporais também dos tecidos, onde essas proteínas vão ser usadas. E aqui a gente tem que considerar também a questão da renovação de proteína corporal, quer dizer, você tem aminoácidos sendo exigidos também para manutenção, né, dessas estruturas corporais. Seguindo, a sobra, então, de ácidos graxos sem a necessidade de gasto de energia nos leva também a acumular esses ácidos graxos como tecido adiposo. Então, eles serão enviados e captados pelos adipócitos, que são células de reserva de gordura. Essas células vão se multiplicar e aumentar em tamanho, né? Então a gente tem o aumento das reservas de gordura corporal pelo aumento do número de células, né? E pelo tamanho dessas células. Então é muito importante a gente observar e nessa aula vai ser indicado na sequência no diagrama. Então, nesse momento, ela começa a chamar a atenção para que o balanço entre anabolismo e catabolismo ele é feito pelos hormônios, pelo padrão hormonal do organismo animal ou do organismo humano. Isso depende de sexo, depende de idade, né, naturalmente. Então, do lado do catabolismo, ela começa a citar aqui hormônios que são hormônios catabólicos. Então, ela fala do glucagon, da epinefrina, do glucocorticoide, como hormônios que vão influenciar ou aumentar a taxa catabólica do organismo. E agora, do lado anabólico, ela vai colocar então a insulina como o primeiro e o principal, né, vamos dizer assim, em termos de regulação do processo anabólico. Hormônios sexuais, então os esteroides, né? Então estão falando aqui de testosterona, está falando aqui de estradiol, né? São hormônios que vão regular também o nível de anabolismo corporal. E com o avançar da idade, a taxa desses hormônios tende a cair. E isso muda o nosso processo anabólico, e a gente passa a ter um metabolismo mais catabólico, né? A tiroxina, com o hormônio de crescimento, influenciando então a questão de síntese proteica. Então a tiroxina, ela é um hormônio anabólico para a síntese de proteína, né? Como, por outro lado, a tiroxina e o hormônio de crescimento aqui, ela é um hormônio que aumenta o catabolismo de gorduras, né, e de carboidratos. Okay? Então, nesse momento, ela chama a atenção que a rota bioquímica que vai de piruvata à glicose e de glicose a glicogênio, o glicogênio é uma reserva de carboidrato intracelular,
ela é uma rota bioquímica que pode ser revertida, né? Então, o glicerol que vem a piruvato pode retornar à glicose e formar glicogênio, né? Os aminoácidos que são gliconeogênicos, eles vêm para piruvato, glicose e glicogênio. Porém, quando a gente tem o piruvato virando acetilcoenzima A, ela colocou essa setinha de vermelho, ela é uma rota irreversível. Então, uma vez como acetilcoenzima A, nós não temos condição de voltar o ciclo para piruvato. Então, o ciclo TCA ou nos leva à geração de ATP com a necessidade, com gasto de energia corporal, ou se esse gasto de energia corporal não acontecer, inevitavelmente a gente vai voltar da acetilcoenzima A para a síntese de ácidos graxos e acúmulo de tecido adiposo no organismo. Então, a única forma que a gente tem de consumir com a gordura dietética é oxidando essa gordura, gerando ATP, né, por essa rota, e se isso não acontecer, essa gordura vai ficar acumulada na forma de tecido adiposo. A proteína tem uma rota de turnover, de síntese proteica. É aí que o vídeo acabou aqui, eu vou dar um pause. Deixa eu levar ele aqui para o final. Então, recapitulando de maneira rápida, o metabolismo deve ser entendido então como uma balança entre processos de síntese anabólicos e processos catabólicos. No eixo central a gente tem o metabolismo de carboidratos, né? E aqui está representado de uma maneira esquemática a via glicolítica. Então o polímero de carboidrato sendo digerido liberando glicose, que entra na via glicolítica chegando a piruvato. Até esse momento a via é reversível, né? De piruvato chegando a acetilcoenzima A, onde essa transformação é irreversível. Uma vez o ciclo TCA rodando, ele entra na cadeia transportadora de elétrons gerando ATP. ATP é energia prontamente disponível ao metabolismo, né? E a gente viu que tanto o metabolismo de proteína quanto o metabolismo de lipídios, eles têm duas rotas. Glicerol vindo a piruvato e ácidos graxos vindo a acetilcoenzima A, e os aminoácidos, dependendo da sua natureza, vindo a piruvato ou vindo a acetilcoenzima A. Quando eu digo vindo aqui, seria a degradação do aminoácido, liberando a amônia sendo transformada em ureia e a ureia sendo excretada na urina. Okay? Com relação aos ácidos graxos dietéticos, a única rota que nós temos de queima disso é a geração de ATP aqui. Agora, se nós não temos, se a gente está falando de pessoas sedentárias que não gastam energia, essa quantidade de acetilcoenzima A ela vai ser revertida e transformada em ácidos graxos e vão ser acumulados como tecido adiposo. Aí não tem jeito, né? Então, quando a gente falar de planos nutricionais, estratégias nutricionais, vamos falar da dieta da proteína, quer dizer, como é que eu vou tirar a energia de proteína? Eu vou ter sobrecarga numa rota bioquímica de excreção de nitrogênio, né? A gente falar numa dieta rica em lipídio, né? Existe uma demanda por glicose, né? No cérebro, nos testículos, nos ovários, né? Que são tecidos e células que usam exclusivamente glicose, né? Então, o balanceamento dietético ele se dá equilibrando proteína, carboidratos e lipídios, a integração desses três macronutrientes geradores de energia. Então, a gente já viu que esses três macronutrientes são capazes de gerar energia no nosso metabolismo, é fundamental, e a dinâmica com que a biossíntese muscular e renovação de tecidos acontece depende do anabolismo, que é condicionado pelo padrão hormonal do indivíduo. E aqui a insulina, os hormônios esteroidais
né, a tiroxina e hormônios de crescimento, influenciando esse anabolismo. E, por outro lado, o catabolismo sendo influenciado por esse outro conjunto de hormônios. Lembrando aqui que tanto a tiroxina quanto o hormônio de crescimento, eles são catabólicos para gorduras e carboidratos e são anabólicos para a proteína, né? Então aqui fica muito clara a dinâmica do equilíbrio do metabolismo como uma balança determinada geneticamente pelo padrão hormonal, e o padrão hormonal ditando o ritmo e a intensidade com que cada rota dessa funciona. Naturalmente que do ponto de vista nutricional isso pode ser modulado, né? Então o balanceamento de dietas consegue ir modulando a disponibilidade desses macronutrientes ao metabolismo em função das exigências nutricionais de cada pessoa, da fase da vida, dos tipos de trabalho, né, muscular, de mantença, de nível de atividade e de desafios que esse organismo está cumprindo. Então, com essa minha gravação, eu pretendo complementar a explicação do vídeo original, né, de uma maneira muito particularizada para nossa turma de nutrição aqui da Engenharia de Alimentos. Um abraço a todos, bom estudo e nos vemos na próxima aula.